caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando, ninguém faz nada, uma chegada, não deram uma chegada em ninguém. O Pedro voltando, Pedro, aqui você não vai vir mais, velho. É assim que funciona. Aqui você não vem mais, irmão. Aqui vai ser bolinha. Não é assim, não é assim. Aqui não vem mais. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí, reagindo aí ao programa Jogo Aberto, após o Flamengo golear o Corinthians por 4-0, fora os ameaças aí, né, que poderia ter sido 5, 6, até 7-0 e tranquilamente. Vamos acompanhar aqui a zoeira sem fim. Obviamente o Ronaldo Giovanelli foi muito zoado durante o programa e vamos reagir aqui, né? Então deixe seu like, sem mais enrolação. Vambora com mais um vídeo. Se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. E, obviamente, outra coisa que eu ia falar. Páscoa já passou, mas o chocolate Flamengo deu. Foi domingo agora, 4-0, fora dos ameaças aí. Tamo junto. É a nação. A líder acabou com o nosso cadeirão, Edu Dracena, que coisa. Mas é o seguinte, Ronaldo, você tem que explicar por que foi tão fácil e poderia ter sido mais, segundo as suas palavras, para o Flamengo. Verdade, poderia ter sido fácil. Esse caldeirão aí tá fritando todo mundo aí. O campeonato tá esquisito. Agora, o porquê? Deixa eu falar uma coisa pra você. O meio de campo do Corinthians até que marca muito, mas a distância que fica entre a defesa e o meio de campo, todo mundo tá chegando perto da área e tá chutando. Mas o atacante vem e a defesa começa a afastar. A defesa é muito medrosa do Corinthians. Eu nunca vi uma defesa tão medrosa. E falaram tanto do Embu e do Baré. Essa defesa do Corinthians, ela não marca ninguém. Ainda toma caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando. Ninguém toma caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando. Ninguém faz nada. Uma chegada. Não deram uma chegada em ninguém. O Pedro voltando. Pedro, aqui você não vai vir mais, velho. É assim que funciona. Aqui você não vem mais, irmão. Aqui vai ser bolinha. Não é assim, não é assim. Aqui não vem mais, irmão. Aqui ó, esse aqui é meu, esse aqui é teu e cada um na tua aqui. Ou vocês fizeram uma avenida pro Flamengo, uma vergonha. Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui. Vocês são uma vergonha. Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho. Agora, perder uma coisa. Agora, deixar os caras andar dentro da área e passar, em toquinho, pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha. Agora o Hugo errou aí, ó. Mas foi um cara que errou a camisa também, que ele foi, se não fosse ele, seria uma vergonha maior. Agora saiu na caça, irmão, sai atrás. O Léo Ortiz estava fazendo isso, o Léo Pereira, eles saíram no meio de campo para pegar os caras do Corinthians e vocês afastando, como se fosse um mestre de cerimônia. Olha o Pedro entrando dentro da área, dando chapéu e toca todo mundo, velho. Vocês estão de brincadeira com a camisa do Corinthians. Vocês têm que ter vergonha hoje de sair na rua. Tá, mas aí agora, o que a gente pode fazer? Agora tem que fazer é mandar embora os 4 zagueiros, manda embora. Põe o Tchoca aí, põe o Ranieri como zagueiro e toca o barco e manda esses caras embora, velho. Vocês não têm condições de jogar no Corinthians, é isso. Um time bem treinado pelo Felipe Luiz e outro que tem um interino como comandante. Chega o taco, velho. Chega o taco, mostra o pau, tá aqui, ó. Encosta aqui, bate aqui. Ó, vocês não fizeram isso, tomaram caneta. Mas você pediu o Orlando, esse pênalti é mandrake, hein? Isso pode fazer a diferença para um título ou para uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí, 4 pode ajudar no final. Aí se empatar em número de jogos com o Palmeiras, esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Como assim empatar em número de jogos com o Palmeiras? Opa, é gol também. Se empatar em número de vitória, lá é saldo de gol. Pra subir pra cair. Mas você tá falando pra quê? Pra disputar o título? Estão dando tudo aí. O sorveteiro cai na praia, no Ipanema, e estão dando pênalti. Pronto, falei também. Não ia falar, não também, mas tem que falar, meu. Eu lembro que na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Flamengo no Maracanã e eu comemorei, ele me ridicularizou aqui no programa. Eu comemorei também o empate com o Bahia lá com o time reserva, veio aqui no Flamengo. É assim o futebol, fazer o quê? Agora dá mole, ganhando palestra lá no Palmeiras. Agora vem cá, vocês são muito mole aí. Eu nunca vi uma defesa tão mole. Não, mas foi o time. Não foi só a defesa, não. O time do Corinthians não foi. Os caras ficam, passa aqui, ó. Não, mas passa. Mas o Ranieri vindo na caça. O Ranieri vindo na caça com o Arrascaeta, com o Chimininho. O Chimininho também joga muita bola, esse De La Cruz, hein? E o Gerson? O Gerson, ainda bem que o Gerson não quis jogar. E o Pulgar? Nossa, também não quis. A questão é essa, né? Super aceitável essa reclamação do Ronaldo, esse desabafo do Ronaldo, porque o Flamengo é um time super qualificado e você vestindo a camisa do Corinthians, a sua postura é uma postura de treinamento,
Porque você tem que dar uma chegada firme. Nós não estamos aqui incentivando a violência, nada disso. Mas, por exemplo, o gol aquela jogada que o Pedro fez que poderia ter feito um golaço. Pelo menos você esbarrar no jogador e fazer uma falta fora da área. O zagueiro do Flamengo, do Corinthians deixando os jogadores do Flamengo jogar todo instante. Então, o jogador, quando tem qualidade, se você der espaço, você vai passar o vexame. E era para ter sido mais. Então, o Corinthians, um time de treinamento, contra o Flamengo, um time que jogou e sem ser incomodado. Só um detalhe, o Dorival estava lá no Maracanã acompanhando tudo de perto e deve ter saído bem preocupado. Ele tá morando, o Capelani Não, tá Capelanes, você já deve ter um quartinho aí no hotel do Corinthians, alguma coisa assim. O expediente é interminável. E aí o Dorival apareceu, chegou, deu as caras, ou ainda tá tentando entender o que aconteceu no Maracanã nessa goleada do Flamengo pra cima do Corinthians. Bom dia, Capela! Haja coração! Olha! Bom dia, Rê! Chico Garcia, o Ronaldo tentou explicar o que aconteceu com o Corinthians e ficou um pouco nervoso além da conta. Agora é a sua vez. Não, mas eu entendi o desabafo dele, porque assim, a postura do Corinthians no primeiro tempo, especialmente, foi inaceitável, né, Renato? E quando você tem um chefe novo te olhando, eu imaginava que eles fossem correr um pouco mais. Mas assim, tem um problema na origem, né? Porque eu sei que teve a questão de esperar pelo Tite, e aí por uma questão de saúde não rolou, e depois muitos dias para fechar com o Dorival, mas foram mais de 10 dias sem um comando técnico. Qual é a mensagem que você passa pro time? O que o jogador entende? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o esquema tático. Aí o clube não tem um auxiliar técnico da comissão permanente. Pega o técnico do sub-20. O cara do sub-20, ele não tá no dia a dia. Então ele não acompanha o clube, ele simplesmente cai de paraquedas e precisa fazer o quê? Manter o que lá estava. Mas por que tiraram o Ramon? Porque o que lá estava não estava bom. Então quando você faz esse tipo de coisa que vem lá da gestão, você não tem um auxiliar, tipo um Fábio Carilli há muitos anos, tipo um auxiliar que tá ali no dia a dia. Cebola. Um Cebola, o Andrei Lopes, do Abel Ferreira, não tem. Aí o cara vem do sub-20, o cara não tá no dia a dia, ele tá treinando o sub-20. Aí ele tem que o quê? Ele tem que montar um time para 3 jogos, 2, 3 jogos. Ganha do esporte daquela maneira, sai perdendo, e aí o Mendes tem que resolver o jogo, e depois contra o Racing do Uruguai, que também foi uma vergonha, também colaborando com o Félix Torres colaborando. Então assim, aí pega o Flamengo. A distância não é essa, tá? A distância é muito grande entre os dois times, mas eu não acho que seja tanto para ser 7-0 como quase foi o jogo. Só que se você não tem comando, os jogadores não estão sabendo para onde vão, não tem uma responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade, acontece o que aconteceu. Só uma coisinha, há poucos dias o Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Fez 4-0 agora no Corinthians. Então empatar com o Flamengo no Maracanã não é tão ruim eu assim. sabia por onde ela ia. Pensando assim, né? Mas você tem treinador. Mas o Corinthians não tem treinador. Esse time aí empatou com o Bahia também lá. Aqui o Bahia vem ganhando o Palmeiras. O jogador é menos o Bahia. Vamos empatar. Mas o Bahia estava no segundo tempo com um a menos, sem o Everton Ribeiro, aquele jogo. E o time que nós mandamos lá era o Juvenil. Ô Chico, a diferença é muito... É absurda a diferença entre os dois times. Tá? Hoje, no jogo foi. Mas você acha que se você botar na ponta do lápis os elencos, você acha que a diferença é para 4, talvez 7-0? Que mandraca. Você acha que não dá para competir com esse Flamengo? Então É uma boa pergunta. É só você olhar pra zaga do Flamengo, que tem um Léo Ortiz, por exemplo. Não, é pra um mim time zagueiro titular da seleção. é o melhor time do Brasil, mas eu acho que a distância não é como muito foi grande, esse amasso que foi no jogo. Eu discordo. Pra mim, o Flamengo completo, o Flamengo com um time praticamente titular, né? O time do Flamengo, cara, é isso aí. O Flamengo montou um time pra fazer exatamente o que fez ontem. E é exatamente, pra golear todos os times. Então o São Paulo vai tomar 4 também. Tudo, Chico, o time do Flamengo foi montado pra O Grêmio, isso, que é pior, que o Corinthians tomou 2 só. Nossa. Não, mas é isso. Bom, mas o futebol acontece, cara. Só que o time do Flamengo é pra isso. O Pedro é um cara que ficou fora 7 meses, é um cara que tem que ser enaltecido. Foram 7 meses fora, o cara voltou arrebentando. Não deram uma chegada nele, não deram uma conferida na lua, nada. Não deram uma conferida. Falaram que ele montou um departamento médico em casa, até se recuperou bem, voltou arrebentando. E não só pelos gols, mas o cara saindo da área, correndo. Mas o Corinthians não jogou, cara. Então, o Corinthians aí não competiu. Correu pra dentro do gol. Mas será que não jogou porque o Flamengo não deixou? Também, mas os caras A marcação alta do início do jogo era absoluta. Mas aí não é, Ulisses, sabe disso? Só que não é só falar do Orlando Ribeiro, aí tem que falar da zaga do Corinthians, por exemplo. Eu falei aqui, uma vergonha. Eu não falei, eu sentei na bota nesses caras. Qual chance que vocês lembram, além daquela do Carrilho, o ataque não recebeu
bola. Mas o que acontece é o seguinte, o Corinthians tem um problema crônico na zaga, entendeu? Crônico, assim, absurdo. O Chico escreveu um negócio antes que eu dei risada. Eu entendo, às vezes, porque o Félix Torres é o titular. Ele tem razão no lugar do Ramalho, porque, cara, Nossa, ele tomou um drible ontem. É impressionante. Não, tem tomado todo jogo. Ele não era assim. O Ramalho entrou bem no time do Corinthians. Agora, é um time que, como o Chico disse, não tem treinador. Então você não entende o esquema tático. Qual era do Corinthians? Buraco. Corinthians, segunda bola. Bola alçada na área do Corinthians, rechaçada pela zaga. Qualquer time fica com a segunda bola. O Corinthians não tem um sistema de proteção da zaga para um jogador pegar essa segunda bola rechaçada numa cobrança de escanteio. Pode pegar todos os jogos. Chobra no pé dos caras, batem de fora, bate tudo. A bola chega no gol a todo instante, a todo momento. Então, o pior de tudo isso aí... Eles correm pra dentro do Hugo. Eles vão lá pra dentro do Hugo, lá todos eles. Pega a bola e toca pro Hugo. O Hugo tem que ser... E o Coronado entra, você é um manhaca desgramada, velho. Isso é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Uma vergonha. Eu não tenho nada contra o salário das pessoas. Cada um faz o seu contrato. Não, eu tenho tudo a ver com tudo. É uma vergonha. Você andou em campo e fez um pênalti medíocre. Agora, é uma vergonha que o Coronado tem que dar ao Corinthians. Não deu nada. Mas principal erro do Corinthians, Renata, falta de planejamento. Você vai mandar o técnico embora? Você já tem que ter conversado com ele, está praticamente fechado. Você não pode deixar essa lacuna de 10, 12 dias sem treinador. Como é que nós vamos saber que o time ia passar mal, velho? Como é que ia saber que o time estava passando mal? Demorou também o Tite. Ninguém sabia que o time estava passando mal, velho. Agora vai que o Dorival vai lá, pega o avião, volta do Rio e passou mal. Uma velhinha também para anunciar o Dorival. Mas nada é por acaso. Olha o Santos sem treinador, está na zona do rebaixamento. Agora, Marco Aurélio Cunha, muito nervosismo. O Flamengo praticamente titular. Talvez o Alexandro seja titular na esquerda. Ele pode trocar o Cebolinha ali pelo Bruno Henrique em algum momento. De resto, é o Flamengo ideal. Araújo, Meu Deus. Bruno Henrique. Hoje o Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade. O Palmeiras tem, o Flamengo tem 3. É isso aí. Para cada posição. Tem posição que o Flamengo chega a ter quase 4 jogadores. E outra, tinha mais 4 jogadores, mais 3 jogadores do outro lado que passou pelo Flamengo. Vocês vão deixar a Inhaca do zagueiro Gustavo Henrique, o Mateuzinho e o Hugo. Tem um que salvou o Corinthians, que era para ser mais. Marco Aurélio Cunha, a gente já está acostumado. O que é, Tite? Eu tenho também. Rapaz. É isso aí. O sentimento está aflorado hoje. Aqui, quando o pessoal está nervoso, ele deixa falar, porque desabafa. Você acha que eu tô um pouco nervoso? Como médico, eu entendo, precisa desabafar. Muito obrigado, doutor. Agora, O senhor é contra o Zubeldia, pô. eu não, sou a favor. Agora, o que fica claro é que nós temos dois treinadores da nova geração espetaculares brasileiros. Rogério Ceni e Felipe Luiz. E a gente não está falando disso. O Rogério Ceni a ver agora também com a derrota do Corinthians de 4. Aí o senhor me Roger Machado. Amenizou a sua dor. O mito te ajudou. Aí o senhor deixa o pior. E ainda o Roger Machado, que tem mostrado um trabalho muito convincente no Inter. Então nós temos que olhar também que temos brasileiros para serem colocados em times importantes no Brasil. Não precisamos importar tanta gente, nem tanto jogador. Tem time que joga com 6 estrangeiros, 7 estrangeiros. As vagas dos brasileiros estão ficando cada vez menores. Isso não é preconceito, nem nenhuma situação para impedir que venham jogadores bons jogar no Brasil. Mas está um exagero. A nova safra, e aí o São Paulo está mostrando que pode colocar novos jogadores, melhora muito com menos jogadores estrangeiros. Então, precisamos pensar muito no futebol. Corinthians perder do Flamengo, absolutamente normal. Sem treinador, absolutamente normal. Ainda sem o Depay, que saiu machucado, saiu meio time do Corinthians. Então, mas é normal tomar 4-0? Nunca é normal tomar 4-0, mas pro tamanho do Flamengo, né? Pro tamanho do Flamengo e pro pouco futebol desse Corinthians e agora, eu acho que ficou na conta, ficou bom, ficou barato. Ficou barato. 4-0? Ficou barato. O 4 gols foi de pênalti, pô. Ficou barato. E não foi pênalti. Se fosse o de pênalti, E não foi seria E o da trave, aquele, quase. Mas a questão é que um momento como esse, um time grande como o Corinthians, o que tem que fazer? O jogador grande tem que assumir a responsabilidade. A questão é que o corintiano, eu bato nessa tecla, paga muito pau pro Depay. O Depay decide contra o Sport Recife, e aí? Tomou pancada, mas ele não chamou a responsabilidade. Ele nunca jogou bem contra time grande. Ele nunca jogou bem contra time grande. Então assume a responsabilidade, chama os caras lá. Nós não temos treinador, mas vamos aqui nos juntar, chama o zagueirão lá e posiciona os caras. Cadê os jogadores grandes? Depay no São Paulo? Não gostaria. Não gostaria. É que o Corinthians perde. O Corinthians perde, porque o sistema defensivo, o Corinthians ganha, é porque o Depay decidiu. Decidiu porque os caras correram pra ele. Porque ele não corre, ele não aparece. Então, o Corinthians tá sem treinador. Contradizendo, sozinho ele não vai resolver. Sozinho ele não resolve. Mas só que quando precisa dele, ele não joga. Mas sozinho ele não vai resolver.
não vejo nunca que ele vai Não, mas só que ele tem que Ainda mais no corresponder. Flamengo. Ué, o time tá mal. Tá. Vai lá e ajuda os caras lá atrás. Cadê ele? Aí tomou sai lá, pancada, torceu o pé na pô. formiga, sai. Ah, tá de brincadeira. Então é isso aí, nós somos mais um vídeo aí. Acabou de reger o programa do Jogo Aberto aí, né? Da Renata, foi apresentado por ela. E eu vou citar 2 pontos aqui importantes, bem rapidinho, né? A atuação do Flamengo aí foi praticamente perfeita. Perfeita para mim seria um 7-0, mas brincadeira da parte, foi uma atuação perfeita. O Corinthians teve apenas uma chance no jogo inteiro. Foi aquele chute do Carrillo no primeiro tempo que o Rossi fez uma excelente defesa. Porém, durante o debate a gente consegue perceber que eles elogiaram, sim, o coletivo do Flamengo, o elenco que o Flamengo tem, um bom trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo. Quando eles vão falar do Corinthians, eles sempre questionam: o Corinthians tá com as águas passadas, o Hugo não estava em boa fase, o Hugo errou, o Memphis Depay saiu machucado. Então ele sempre começa a colocar culpa e não o que o Flamengo fez. A atuação do Flamengo fez, principalmente a marcação alta que o Flamengo fez durante praticamente o jogo todo, fez o Corinthians errar vários lances. A gente pode ver aqui rapidinho, falar aqui, comentar sobre o terceiro gol do Flamengo, né? O primeiro gol do Pedro. O Hugo erra, por que o Hugo erra? Porque teve a marcação, pressão alta, a Dilinha subiu e o De La Cruz deu o pique do meio de campo, né? Começando sendo o primeiro jogador a marcar. O De La Cruz fez a marcação em cima do Gustavo Henrique, depois foi no Hugo. E o De La Cruz ele é pequenininho, só que ele é rápido. Então essa pressão alta, a linha subiu, o De La Cruz já estava lá na frente, já estava indo em direção ao Hugo. Fez, queirando ou não, fez o Hugo errar, né? O Hugo estava sendo pressionado, ele acabou dando um chute, acabou tentando dar um passe, ele acho que era pro Raniel e acabou errando. Então, quando vamos falar do erro que o Corinthians cometeu durante os jogos, isso também tem que exaltar o que o Flamengo fez dentro de campo, principalmente a atitude do Flamengo com pressão alta, alta rotatividade dos jogadores, né? Fazia a falta tática, não deixava o Corinthians respirar, isso, querendo ou não, ocasionava erro do Corinthians, né? Dos jogadores do Corinthians, e os comentarista nunca comenta, né? Ele errou. Hugo Souza errou. Por que o Hugo Souza errou? Porque tinha gente lá marcando alta. Marcação lá no cangote já do Hugo Souza. Então, vários lances. Geralmente, o Corinthians errou. O Corinthians errou. Nunca foi... o Flamengo foi pressionar lá e o jogador errou porque ele quis. O jogador não errou porque ele quis. Ele errou porque estava sendo pressionado e ele acabou numa decisão de tentar tocar porque estava pressionado, acabou errando, entendeu? Então, o motivo por que ele errou, tem um motivo por que ele errou. Porque estava sendo pressionado. Nunca é um benefício do Flamengo ali. O Flamengo foi pressionado. Sempre é o erro do time paulista. Então,